Boa noite, igreja maravilhosa, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Uma alegria novamente estarmos juntos no Imersos na Palavra, um programa especial da Igreja Batista da Renascença, com o intuito de aprofundarmos mais em questões bíblicas, em estudos, para que a gente possa aprender e evoluir ainda mais como cristãos. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Hoje nós falaremos sobre batismo, a importância de cumprir essa ordenância dada por Jesus aos seus discípulos e vamos entender muitas coisas sobre o batismo nas águas, que é o que simboliza, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. É uma escola de aprofundamento na Palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e acompanhasse conosco os textos, lendo, estudando e fazendo as suas observações. Nosso intuito aqui é crescermos na Palavra. Deus te abençoe, queremos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, conversando, estudando e compartilhando a Tua Palavra. Nos instrua com Teu Espírito Santo para que possamos entender e aplicar estas verdades em nossas vidas. Abençoamos a cada um que está nos acompanhando agora, no nome de Jesus. E o intuito aqui é fazer esse aprofundamento, para começar a dizer que batismo é uma imersão nas coisas de Deus, na nossa vida, por ocasião de um novo nascimento. Uma vez que entregamos a vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus e temos um novo nascimento. E aí sim, o batismo é por essa ocasião, tá? Batismo nas águas é o que nós vamos falar hoje, porque existem outras formas de batismo, como por exemplo, o batismo do Espírito Santo, mas isso requer um outro estudo, talvez um outro dia. Mas hoje eu quero me atentar ao batismo nas águas, que simboliza morte e ressurreição. É um testemunho público que nós, como filhos de Deus, damos em evidência externa daquilo que aconteceu internamente. O batismo simboliza: eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para essas coisas horrorosas dessa vida, desse mundo, desse padrão e renasci, ressurgi, ressuscitei como uma nova criatura, agora limpo, purificado e pronto para servir ao nosso Senhor. Então é muito lindo a cerimônia do batismo, é aquele momento que nós nos reunimos como igreja e testemunhamos algo lindo que Deus fez na vida daquela pessoa. Então vamos aprender um pouco mais sobre o batismo. Eu vou começar lendo um texto que se encontra em Romanos, no capítulo 6, do verso 1 a 14. E a gente vai lendo e comentando, tá bom? São vários textos que nós leremos hoje, então acompanhe aí com a sua Bíblia. Mortos para o pecado e vivos em Cristo. Isto é o que significa o batismo. Paulo escreve aqui aos Romanos e diz o seguinte, no capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Está vendo? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Está bem claro aqui a questão do batismo. A representação desse símbolo, que é a imersão
nas coisas de Deus, na nossa vida, por ocasião desse novo nascimento, que foi através de Jesus Cristo, e simboliza então a morte que nós temos desse pecado mundano e passamos então a vivermos uma nova vida em Cristo. E ele continua no verso 5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso é uma palavra muito linda. É algo que acontece espiritualmente em nosso coração. O nosso velho homem, o nosso velho espírito morre e recebemos um novo espírito, o Espírito de Deus. Verso 6, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos. Né? É uma crença que nós temos. Morremos para as coisas do mundo, mas viveremos em Cristo. Porque nós sabemos que, tendo sido Ele ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer de novo. Não se morre duas vezes, né? A morte não tem mais domínio sobre Cristo, porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Paulo foi muito feliz nas colocações aqui. Da mesma forma, aí entra para nós aqui, considerem-se mortos para o pecado, ou seja, morremos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós nos tornamos vivos e não morreremos jamais. Sim, a morte física, mas a morte espiritual e a eternidade com Ele nós teremos. E o batismo representa tudo isso para o mundo, né? Para você, que simboliza a morte e vida, e uma publicação da sua fé perante as pessoas, a sociedade, a igreja, dizendo que você, ao submergir aqui, eu estou morrendo, mas ao subir novamente à superfície, eu sou uma nova criatura. Aqui no verso 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, porém, ofereçam-se a Deus como a quem voltou da morte para a vida. E ofereçam-se os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, da maravilhosa graça de Jesus. Graça significa algo extraordinário, algo maravilhoso que nós nunca poderíamos comprar por nenhum esforço e por nenhum preço, e foi nos dado de forma com amor, de graça. Essa é a graça de Deus, de Jesus para conosco. Continuamos aqui a nossa leitura para aprofundarmos mais no tema do batismo em Mateus 28, 19. Por favor, vamos acompanhar Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Bom, essa é a grande comissão.
O que é a grande comissão? Momentos antes de Jesus subir aos céus e estar pela última vez na presença dos discípulos, pelo menos no corpo físico, ele passou essa orientação para os seus discípulos, que é chamada a grande comissão, do grande trabalho que Jesus nos deu. Após os 3 anos de ministério, após o processo de crucificação, ressurreição, Jesus ainda continuou por 40 dias entre os seus discípulos e na hora de subir aos céus deu essa tarefa. E a tarefa foi dada por toda a autoridade que existe no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos. É uma ordem para que possamos levar a palavra de Deus, essa palavra salvadora, essa palavra transformadora, né? Esse evangelho novo, a história, a vida, propósito de Cristo, que possamos levar as boas novas a essas pessoas em todas as nações, fazendo-os nossos discípulos. Aí vem um segundo ponto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem direta de Deus, é uma ordenança. Ele nos manda batizar, é imperativo. E ensine-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Então, para vivermos em conformidade com o grande comissionamento, precisamos batizar os nossos discípulos. E o que seria batizar a igreja? Batizar o povo é fazer com que o povo entenda que é uma ordenança, mas só é batizado aquele que crê. Aquele que crê precisa ouvir. Então é todo um processo, mas o batismo é importante. Às vezes existem cristãos há muitos anos que estão frequentando a igreja e que nunca se batizaram. Uma vez eu dei um curso de discipulado para alguns jovens e estava indo bem, mas quando chegou nessa parte aqui do batismo, a menina na época disse: não quero ser batizada. Mas por quê? Porque eu vou mostrar para o povo de que eu entendi que simboliza a morte e ressurreição, isso é muito lindo, mas é um testemunho público da minha conversão. Então, quer dizer, ela não quis ser batizada porque verdadeiramente continuara, logicamente, praticando os atos que nós lemos lá em Romanos, imundos, sujos, complicados, e não quer demonstrar isso para as pessoas. Então, o batismo, além de tudo isso, tem um peso espiritual. Não porque as pessoas estão te vendo ser batizadas, mas é você para com Deus, porque o simbolismo disso é muito forte, tanto que o próprio Jesus fora batizado. Vamos continuar aqui na leitura para a gente aprender mais. Atos, no capítulo 8, verso 35 a 38, é sobre Filipe e o etíope. Vamos pegar aqui na parte que é interessante. Então Filipe, que era um discípulo de Jesus, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Está vendo aquele processo que Jesus falou? Fazer discípulo. Mas para fazer discípulo você precisa anunciar as boas novas. Então ali ele anunciou as boas novas para o etíope. Prosseguindo pela estrada, o etíope já tinha entendido, né? Quem era Cristo, o porquê de Cristo, como deveríamos aceitar a Cristo e o que acontece em nossas vidas quando nos entregamos a Cristo. Ele já entendia essas coisas porque conversava com o Filipe. Prosseguindo então pela estrada, continuaram a caminhada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe disse: você pode, se crê de todo o seu coração.
Então, para ser batizado, o primeiro ponto é crer. Porque não faz sentido você ser batizado porque os outros estão sendo batizados. Então, aqui, o que me impede de ser batizado? Existe água ali? Não, nada te impede de ser batizado se você crê de todo o seu coração. O eunuco respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, então, o Filipe, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram até o local onde havia água e Filipe o batizou. Você pode ser batizado se você crer. Nós tivemos outro dia, o último batismo nosso lá na igreja. Para ser batizado, a gente passa por uma classe que eu normalmente, pastora Marta, antigamente pastor Rubens, dá essa classe, que é a classe do discipulado. E ali ensina vários fundamentos, e entre eles o batismo. E eu estava... Normalmente a gente dá aula, são 2 meses de curso, para a pessoa crer, realmente entender todo esse processo antes de ser batizado. E eu havia já terminado a turma e na outra semana teríamos o batismo, que é uma grande festa, é muito lindo, as pessoas ganham uma camiseta especial, a gente faz uma festa, porque há festa no céu por cada pessoa que se arrepende. E o batismo é algo maravilhoso que comprova realmente que a pessoa está disposta e entendeu esse processo. Então a gente faz essa festa, porque certamente se no céu há festa para ele, porque nós não podemos assim fazer, né? Então uma menina me procurou no dia do batismo, exatamente no domingo, que é geralmente às 19 horas. O pastor Gessi me ligou e falou: tem uma moça aqui querendo ser batizada. Na mesma hora eu pensei, bom, mas tem um protocolo para se seguir, né? A gente precisa passar para ela algumas informações. Mas faz o seguinte, pastor, me lembrei dessa passagem, né? Que o eunuco fala: tem água ali, o que me impede de ser batizado? Faz o seguinte, pastor, o culto começa às 19, fala para ela chegar lá às 17 horas que eu quero conversar com ela. Uma menina novinha, devia ter mais ou menos 14 anos. Eu falei para ela: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sim, creio. Você crê que Ele morreu para te salvar e ressuscitou? Creio. Você crê que Ele é o Filho de Deus? Creio. Você crê que está salva? Sim. Eu perguntei: então pronto. Não precisa passar por todo aquele percurso. Ela crê. Foi assim que Filipe falou para o eunuco: você crê? Sim, eu creio. Você crê e de todo o seu coração? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, não impede de você ser batizado, né? Então, naquela noite tivemos o batismo de mais uma, em nome de Jesus, e foi muito legal. Tá certo? Vamos continuar? Atos 18, 8. Atos 18, 8. Vamos achar aqui. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor. Tá vendo? Precisa crer. Ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então, para ser batizado, existe uma condição: crer que Jesus é o Senhor da sua vida. Mais uma vez aqui, confirmando tudo que a gente está estudando. 1 Coríntios 12, 13. Vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 12, 12 a 13. Aqui vem falando, Paulo vem escrevendo à igreja sobre a diversidade na unidade. E ele fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. Tá certo? Então aqui, na verdade, é a diversidade na unidade. Unidade porque somos um corpo.
um corpo, uma igreja. E essa igreja, sendo corpo, possui muitos membros, e cada membro na sua individualidade. Mas o interessante aqui é que cada membro na sua individualidade tem suas próprias características, uma pessoa não é igual à outra, mas o importante é que todos são batizados e foram batizados em um único Espírito. Aí ele fala, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, quer sermos judeus ou gregos, ou seja, qualquer nacionalidade, qualquer, sendo escravos ou livres. Na época havia escravidão, hoje não mais, graças a Deus, mas aqui está dizendo qualquer situação econômica, qualquer, não existe discriminação, todos nós podemos ser batizados porque pertencemos a um único corpo e um único Espírito, o Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, vocês estão gostando? Compartilha aí o link com as pessoas. Vamos aprender mais sobre batismo. Batismo é muito lindo. Marcos, em breve teremos uma outra classe de batismo, porque no mês que vem, nós estamos agora em abril, em junho teremos um novo batismo lá com a turma. Atos 10, 47 e 48. Vamos ver o que fala aqui, centurião a Cornélio, isso é interessante demais. Pedro vai à casa de Cornélio, que era um centurião. Cornélio manda chamar Pedro. Pedro estava numa outra cidade. Pedro vai até lá, a casa de Cornélio, que era uma pessoa muito influente lá no meio. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, ou seja, a palavra da salvação, as boas novas, o que acontece? O Espírito Santo desceu sobre aquela casa, sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre gentios, ou seja, até pessoas que não haviam ainda aceitos Jesus, não haviam sido batizados, já havia uma expressão do Espírito, porque quando Pedro ministrou a palavra para aquela casa e para aquele povo, eles ficaram tão maravilhados com aquilo que se encheram de Espírito e demonstraram através de atos que eles estavam cheios desse Espírito. E aí os judeus que eram convertidos, que haviam estavam com Pedro, ficaram admirados. Aí o que acontece? A seguir, então, depois dessa manifestação espiritual ali, Pedro falou, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Ou seja, o batismo é aquela questão, eu preciso crer. Eles já estavam se manifestando ali, o Espírito Santo manifestava no meio deles. Pedro falou, eu posso não batizá-los? É o que a gente leu agora em Marcos, ou seja, o batismo ele é para todas as pessoas. Então posso eu não batizar esses gentios? O que me impede de batizá-los se eles creem e já estão até, inclusive, manifestando a obra do Espírito? Aí então ali eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele mais alguns dias para entender mais sobre o processo, aprender mais, imergir mais. Mas é muito linda essa história, interessante, porque você não pode negar o batismo para aquele que crê e que entende o processo, né? Vamos para Lucas. Lucas, no capítulo 3, no verso 21 e 22. Lucas 3. João Batista, então, prepara o caminho. João Batista é aquele que batizava. E aqui nós vamos ler um pouquinho da história de Jesus, que quando o povo estava sendo batizado por João, né, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, tu és meu filho amado e em ti me agrado, com a confirmação de que Jesus era o Filho de Deus. Todos ouviram
a voz de Deus e viram o Espírito Santo descer sobre ele através de uma pomba, né? Mas aqui é muito interessante porque João não queria batizar Jesus porque ele não se achava digno nem de desamarrar as sandálias. É que ele fala, ó, eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a partir desse momento, Jesus inicia o seu processo, né? o seu ministério, que dali desse batismo ele vai ao deserto, passa 40 dias ali no deserto e volta já pronto para executar o chamado, né? Cumprir a tarefa dele. Agora nós queremos ler aqui Mateus, para a gente terminar. Mateus 19, 13 a 15. Jesus e as crianças. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Aqui é muito interessante, porque muitas pessoas acham, meu filho não foi batizado, ele não é batizado, ele é pagão. Por isso que a igreja evangélica não costuma batizar crianças, a igreja batista não batiza crianças. Justamente por isso, porque Jesus já confirmou, delas é o reino dos céus. E nós entendemos pelo estudo de hoje que o batismo é uma confissão pública da minha fé, através do que eu creio, através do que eu entendo. Então a criança não tem esse entendimento. Então vai chegar um momento em que ela vai receber instrução, vai receber a mensagem, vai entender o processo de Deus da salvação, vai entender o porquê de Jesus, e aí sim, nesse momento, ela confessa a sua fé a Jesus, e aí sim ela poderá ser batizada, tá bom? Em nome de Jesus. Nós agradecemos pela oportunidade desse momento de imersão na palavra, aprendemos um pouco mais. Eu gostaria de orar para que a gente termine mais esse momento. Oh Deus, em nome de Jesus, eu agradeço pela essa oportunidade maravilhosa de aprender mais da Tua palavra. Abençoa-nos com entendimento e sabedoria para que possamos aprofundar ainda mais em todas as questões. Hoje aprendemos sobre o batismo, sobre essa ordenança e entendemos o quão importante é evidenciar, mostrar publicamente, testemunhando a nossa fé. Entendemos o batismo agora e queremos ser agentes transformadores, buscar discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como Jesus nos comissionou. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.